Boa noite, pessoal. Estamos aqui esquematizando a nossa live. Lucélia, tá me ouvindo aí, Lucélia? Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Salve, salve, senhor Geraldo Basílio. Então, Como é que Lucélia, você estamos aqui, estamos com uma dificuldade aqui na internet, aqui, mas estamos indo. está na dificuldade? Não, tudo que foca. Expande. Ai, é incrível, já está sendo, simplesmente pelo fato de você, sua família, existir. Então, vamos fazer, ficar divertido. E aí, como é que você tá? Eu tô Ficou bem, melhor agora. eu tô bem, porque na primeira conexão não deu certo, né? Acabou que eu tive que reiniciar de novo. Não, tá incrível. Vamos já pegar os aviãozinhos aqui e já convidar o povo. Vamos Bora. lá, então. Vou chamar o pessoal para estar participando. Já estou aqui convidando todos os meus contatos para estar participando dessa live agora. Vamos lá. Isso Ficar daí. atento aí o pessoal para poder Vamos. aprendendo tudo que P- eles sobre aprenderam PNL, né? sobre programação neurolinguística. Inclusive esse assunto vai ser bem abordado sobre o tema que eles aprenderam no primeiro módulo do programa de formação em Advanced. É um programa que é uma formação e é uma mentoria. Então, tá uma experiência muito bacana. Isso aqui é o E eles vão. é o que faz a diferença para a gente que está aqui como praticante. É justamente isso. É você entender, você vir participar, entender de situações como essa que aqui está acontecendo. Tá? Então, isso é muito desafiador e muito bacana para a gente. Eu acho que isso se engrandece e faz com que as pessoas cresçam também. Ó, o Thiago já chegou. Thiago tá lá. Sabe, uma experiência muito bacana, porque eu sempre trabalhei com comunicação, né? E antes de fazer PNL, 5 anos, foi 5 anos, né, geral? Mas A por gente aí. tem, Uhum, que acho a que gente está. tem mais um pouquinho, mais ou menos isso. Eu sempre trabalhei com pessoas, comunicação, sou docente, Uhum. e quando eu vim começar esse ramo de live, cara, eu travei as 4 rodas todinha. E é aquela questão, né? Tudo que mexe com a sua zona de conforto acaba mexendo também com as suas estruturas. E na programação neurolinguística, nós temos aí o pressuposto que tudo que foca expande e parece que tudo começa a dar errado. Mas, se você começa a focar também naquilo que é bacana, que é bom, o que que acontece? Expande também, né? Expande também. E como diz, a fórmula é a mesma, só depende de onde você está direcionando. De como você vai Então, fazer com que isso. Para de que maneira, para onde que isso vai direcionar. é verdade. O Thiago, solicita para você entrar aí, Thiago. Deixa eu ver aqui se ele está aqui. O Thiago já pegou. Já, Aí, Thiago já foi. chamando ele aqui. Perfeito. Eu entrei mesmo só para dar as boas-vindas, desejar uma boa noite a toda essa audiência ali. Perfeito. E a gente vai ouvir com riqueza de detalhes tudo isso que o Geraldo e todo esse time de profissionais incríveis que vai estar falando aqui para Isso. você. Tá. Então, vamos Thiago. lá. Uhum. Tá entrando? Deixa Thiago. eu ver quem mais aqui. O Thiago, tá ouvindo, Thiago? Não, ele não entrou ainda. Você mandou o convite para ele? Mandei o convite aqui para ele. Vamos ver se ele vai. Ele não entrou ainda. Bom, o Robson não tá chegando também. E a Sueli, que vão abrilhantar essa noite.
Nós estamos em 4, né? Até que vai estar aqui nesse momento, nesse bate-papo. E todos, com certeza, vão ter alguma coisa para somar. Então, enquanto a gente está esperando essas pessoas incríveis, já vai compartilhando essa live, porque o tema vai ser incrível sobre programação neurolinguística. Olha só, o Thiago acabou de chegar. Seja muito bem-vindo, Thiago. É o Thiago Sá, Olá, olá a todos. Ele vai se apresentar um pouco aí para vocês. Fala pra gente quem que é o Thiago. Boa noite a todos. Boa noite, Lucélia. Boa noite, Geraldo. Bom, meu nome é Thiago. Eu sou engenheiro civil por formação. Sou empresário do ramo de incorporação imobiliária, né? E minha empresa esse ano faz 10 anos. E estamos aí mergulhados nesse processo de reprogramação, né? Através da PNL, com o Instituto Master Self, né? Com os mestres William Magalhães e a Lucélia Gontijo. Sou muito grato pela oportunidade de ter conhecido, né, o programa, de ter entrado e estou adorando, né? Tem esse bate-papo aqui é o primeiro de muitos, né? A gente ainda está começando essa jornada e vamos que vamos. A Sueli entrou aí já. Acho que o Robson entrou também. Assim que o quarto... Não, o que chegou foi o Robson Miranda. Assim que o Robson chegar, eu vou me despedir de vocês e vou só aplaudir da plateia. Robson Prestes. O Robson chegou. O Robson também. Bom, então, gente, no mais, ótima noite para vocês. Vamos estar aqui, qualquer coisa é só chamar. Obrigado. Sucesso, uma ótima live para todos vocês e vamos lá. Já vamos compartilhando essa super, hiper, mega sensacional live com conteúdos riquíssimos e outra, gente, é gratuito. Vamos aproveitar essas informações que vocês não vão ver em qualquer lugar não, hein? Com especialistas em ramos distintos. Imagina só, o mesmo assunto da programação neurolinguística falando através das expertises de vários profissionais e de segmentos totalmente distintos. Olha que maravilha. Isso não se vê em qualquer lugar, hein? Então vamos lá. Gente, fiquem com Deus. Valeu! Obrigado, Lucélia. Obrigado por você ter tido com a gente até esse momento, viu? A gente agradece, a gente é parceiro. Tamo junto. Tamo junto, Lucélia. Obrigado. Tchau. Tô saindo. Tchau. Cadê o Robson? Robson e a Sueli? Então, o Robson e a Sueli tem que clicar no maisinho aí e solicitar para participar. Perto da aba de comentários aí tem um mais, clica aí no símbolo da câmera e pede para participar. Já faço o Geraldo convida. A liberação aqui para eles entrarem aqui. Beleza? Mas e aí, então? Vamos já trocando uma ideia aqui para a gente ir familiarizando com o pessoal aqui do que a gente vai conversar, né? Eu acho que isso é muito bacana, porque essa interação, essa participação de pessoas de ramos diferentes, mas com um foco, acho que bem parecido, né? Que é a busca desse interesse de buscar soluções, as coisas que a gente precisa para o nosso dia a dia. O que eu acho mais interessante da temática, né, da programação neurolinguística é que ela não fica restrita a um nicho, né, a um mercado específico. É uma oportunidade bem bacana para a gente poder explodir de ideias para vários mercados diferentes, né? Então, essa contribuição é muito boa, né? Das boas-vindas aí para a Sueli. Nossa grande amiga, empresária. Vamos, Sueli, se apresente, mostre para nós aí. Fale um pouco da Sueli para a gente estar se familiarizando com você aqui também. Tá ok. Bom, eu, durante 30 anos, empresária do ramo de confecção, indústria de confecção, e há 10 anos estou no ramo imobiliário.
Estou participando agora com vocês do curso da PNL para rever alguns conceitos, né? E até porque eu mudei de ramo, então existe assim tenho que quebrar alguns paradigmas, né? E entrar aí numa novo mercado, mais competitivo, diferenciado. Eu saí aí de um ramo onde as mulheres, né, dominavam, né, que é no de confecção, entra num ramo assim basicamente masculino, né? Então, que é a indústria. A indústria da moda? Estou precisando ganhar. Aí estou indo no programa com vocês e estou gostando muito. Coisa boa, Sueli. Seja bem-vinda. Estamos aqui para participar e conversar, trocar uma ideia e trazer assuntos relevantes aí para que a gente possa estar crescendo como pessoas, crescendo como empresários. Então, esse é o intuito da nossa conversa. E o nosso amigo Robson, cadê o Robson? O Robson Prestes. Então, ele entrou, mas parece que agora ele saiu. Não sei se ele está tendo dificuldade. Pode ser que seja algo. Às vezes a Lucélia deve estar dando uma mãozinha para ele, né? Mas vamos conversando aqui então, e a gente vai entendendo o significado dessa nossa conversa. O Thiago já tinha falado aqui um pouco do que é o Thiago, do que ele tem visto dentro da PNL, desse primeiro módulo que a gente participou. E a Sueli, o que a Sueli viu, o que ela achou desse primeiro módulo? Bom, eu achei super interessante porque vem ao encontro daquilo que eu realmente estava procurando, que é me reencontrar em um outro espaço. Como eu disse anteriormente, eu estava em um espaço muito feminino e agora eu estou entrando em um espaço muito masculino. Então, eu creio que está sendo muito bom para mim. Eu estou me reinventando. Estou usando as ferramentas da PNL, juntamente com muitas outras coisas que eu já sabia, para me adequar agora. E o que eu acho interessante nisso daí, que a gente coloca, porque assim, da mesma forma que a gente utiliza dentro de um contexto que é aqui do Thiago, que é da construção, o seu que é um outro segmento, o meu que é outro, o contexto da PNL, as ferramentas, elas não são direcionadas para um público específico, mas para pessoas. E pessoas, a gente tem pessoas em todos os segmentos. A gente está a todo momento ao entorno de pessoas ao entorno das situações que a gente vivencia, daquilo que a gente trabalha. Então, esse eu acho que uma das coisas mais importantes dentro da PNL é isso. A gente trabalha, o estudo nosso é voltado para pessoas. É esse que é o importante. O Robson está aqui, deixa eu aceitar ele aqui para ele entrar aqui também. Mas eu acho que esse o nosso contexto é por aí. São pessoas que precisam, que a gente busca, né? Formas de estar fazendo com que isso aconteça. Olha o Robson aí, ó. Robson. Tá ouvindo, Robson? Olá, pessoal. Boa noite, Robson. Tudo bem? Tá ouvindo, Robson? Boa noite, Robson. Não estou conseguindo ouvi-los. Agora melhorou, Robson. Vamos lá, se apresente. Tá ouvindo, Robson? Espera aí que eu não estou conseguindo ouvi-los. Deixa o Robson se ajeitar ali, se organizar. E a gente vai continuar esse bate-papo nosso. Robson, falando, pode falar. Né, pessoas. Então, em qualquer segmento que nós estejamos, trabalhar sempre com pessoas. E trabalhei muito. Eu iniciei com uma 4 pessoas, não estou conseguindo ouvir vocês. E a 700. Então, PNL nós mesmos e trabalhar pessoas. Então, eu creio que nossas experiências com pessoas, companheiros, tem para mim. Vai muito salutar essa nossa troca de informações e vivência. Entendi. Tá ouvindo agora, Robson?
Tá conseguindo? Não estou conseguindo ouvir. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Mas eu Tá? não consigo ouvir vocês. Deixa eu ver aqui se eu procuro alguma coisa aqui. Mas é isso daí, pessoal. A gente vai Eu vou mexendo sair e entrar de novo, tá? vamos Esse nos é o- organizando aqui. O Robson vai dar uma saída. Mas puxando o gancho, PNL é uma ferramenta que a gente consegue usar tanto na nossa vida pessoal como profissional. Né? Não é uma ferramenta só para a gente ganhar dinheiro, e tem muita gente que pensa na PNL, a programação neurolinguística, como uma forma da gente poder, às vezes, manipular, né, as pessoas, ou às vezes mudar radicalmente alguma situação. Eu acredito que é uma ferramenta onde a gente consegue tirar os julgamentos, né, que a gente tem sobre todas as situações e as pessoas ao nosso redor. A gente julga pela percepção oriunda das nossas vivências passadas, né? Então, esse pré-julgamento que muitas vezes dificulta o nosso dia a dia e dificulta, às vezes, a gente até prosperar ou encarar alguma situação nova, às vezes começa a nos bloquear, e isso atrapalha no nosso progresso, tanto pessoal como profissional. Né? A nossa vida é cheia de situações, né? E eu passo por algumas situações, o Geraldo passa por outras, a Sueli, e esse conjunto de situações que a gente vem vivendo vai formando essas nossas crenças, e essas crenças vão ditar muitas das nossas decisões. Então, a PNL ela vem nos ajudar a identificar quais crenças estão travando a gente de atingir os nossos objetivos, de atingir a nossa melhor performance, para a gente poder canalizar e reprogramar, mudar esse julgamento para a gente seguir, né? Sem medo de sofrer novamente. Né? Isso aí, Thiago. E agora, o Robson, tá ouvindo agora? Eu consegui, gente. Peço perdão. Coisa boa. Robson, se apresente aí, mostra para quem aqui, para o pessoal, quem que é o Robson, o que que o Robson faz. Então, gente, boa noite, primeiramente, né? Sou o Robson Prestes. Estamos aí com esse grupo aqui fantástico. E tem mais outro pessoal aí que infelizmente não pôde estar, mas espero deles estarem todos acompanhando. Trabalhando aí com o William Magalhães, a Lucélia, aprendendo um pouquinho mais, né, a cada dia sobre o PNL, que é o significado Programação Neurolinguística, não é isso? E tem só acrescentado, ajudado a eu conhecer, ter mais conhecimento, né? Entender um pouco sobre a mente da gente, que não é fácil, gente, confesso que não é fácil. Eu peguei um pouquinho o Thiago falando aí sobre aí, quando eu entrei. E é isso aí, a cada dia aprendendo um pouquinho mais. E convido a quem não estiver participando e estiver nos assistindo aí, né, Geraldo? Que entre, compartilha, vem para cá que vocês vão ver tanto quanto é bom a gente entender um pouco desse corpo humano da gente, né, também. E é bacana. E é isso. Então, ó, obrigado, Robson, aí pela sua presença, obrigado, Thiago, a Sueli. Então, só fazer um adendo aqui do que nós vamos conversar agora. Ó, uma boa noite a todos vocês que estão aí. Nós vamos PNL. O que é a PNL? PNL é uma comunicação assertiva, tá? Comunicação assertiva é a forma como a gente vai transmitir o que a gente quer passar e a forma como a gente vai transmitir para a gente mesmo. Tudo aquilo que é as informações de uma forma mais assertiva, direta, que a gente consiga passar e dessa forma que as pessoas possam entender de uma maneira mais tranquila e que você possa também receber as informações de terceiros, de pessoas que estão ao nosso redor, e você possa fazer com que essas informações sejam mais produtivas. Tá? Só um breve relato aqui. A PNL ela tem seu enfoque maior na década de 70, que ela começou na década de 70, e de 70 para cá ela vem só crescendo. Tá? E nós estamos aqui hoje nessa live através de uma formação que nós estamos fazendo, que é uma formação que ela é de 8 meses, é uma formação continuada, que é uma formação e mais mentoria, tá? Através do Instituto Master Self, com o nosso mentor William Magalhães e
Lucélia Gontijo também, que é mentora também do nosso treinamento. Então, nós estamos aqui hoje para passar algumas informações, rever aquilo que a gente viu no primeiro módulo, que foi um primeiro módulo que já aconteceu no mês passado e nesse mês. E lembrando que no próximo final de semana a gente vai ter o segundo módulo. Mas para você que se interessou pelo assunto e acha que é pertinente, ainda dá tempo de você fazer parte desse grupo e vir com a gente, vir fazer essa formação, tá? Que é uma formação diferenciada que vai te elevar para um segundo nível, tá? Um patamar diferente, com pessoas que estão no mesmo caminho, no mesmo foco, e essas pessoas estão sempre buscando formas de aprender e transmitir esse aprendizado para outras pessoas também, tá? Então aqui nós tivemos a apresentação dos nossos colegas aqui, que cada um tem um segmento, e dentro desse segmento nós temos as nossas dificuldades, tá? Eu especificamente trabalho com gráfica, tá? Então assim, eu tenho as minhas dificuldades que são apresentadas no meu dia a dia, e dentro da PNL, daquilo que a gente estuda, a gente pega esses aprendizados e tem ferramentas também e a gente aplica no nosso dia a dia. Tá? Então, esse é o intuito da nossa apresentação aqui hoje nessa live, para que você possa entender um pouco mais sobre o que é PNL. E a PNL a gente pode estar usando ela de várias maneiras. Dentro de um contexto familiar, a gente pode utilizar isso para que as pessoas que estão conosco ali, na nossa casa, na nossa família, na nossa convivência, independente de onde que seja, na igreja, no trabalho, ou onde que seja, a gente pode pegar esses aprendizados e utilizar esses aprendizados de uma maneira mais assertiva, direcionada para que a gente tenha resultados mais positivos. Esse é o intuito da PNL. E já aqui, só dando um enfoque naquilo que o Thiago tinha falado, sobre de que forma a PNL pode estar fazendo com que a gente possa melhorar os nossos aprendizados, porque esse também é uma situação que como que acontece? A gente vem de um seio familiar que a gente tem aprendizados. E a gente passa por várias situações que a gente vai tendo aprendizados na vida e a gente vai acumulando isso para a gente. E esses aprendizados, eles podem ser tanto positivos quanto negativos. Quando a gente fala negativo, não é que eles são tão ruins assim, mas tem formas de você pegar esses aprendizados e fazer com que eles sejam melhor para que possamos utilizá-los e aplicá-los em nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Beleza, pessoal? Exato. Então, aqui a gente vai trocando ideia. Agora, quem quiser pode ir colocando as suas sugestões, A gente podia seus aprendizados. começar com o Robson introduzindo o assunto, né? Para a gente começar o debate, né? Ele estava com o que ele queria abordar sobre questão de colaboradores, né? Dentro da atividade dele, eu acho que era um bom momento para ele começar. Então, o que acontece? Posso sim, com certeza. Como eu tinha explicado mais cedo no grupo, eu já estou aí há 10 anos, né, nesse segmento, que é essa mídia exterior, que eu trabalho com outdoor, que são esses painéis luminosos na rua e o tradicional outdoor. E a gente tem trabalhado aí com a questão de pessoas para nos ajudar a fazer essas colagens. E é o que eu tinha falado, sabe, Geraldo, mais cedo, é um pouco, assim, eu não vou falar difícil, eu vou falar assim, Desafiante. talvez seria essa palavra, desafiador, que você treina, né, a pessoa e você quer ajudar a empregar essa pessoa para estar nos ajudando fazendo esse trabalho do dia a dia. Eu sei que não é fácil, é um trabalho difícil, que é na rua, você subir numa escada, fazer aquela colagem daqueles papéis, naquelas placas altas, né? E a pessoa, você, como eu tinha falado mais cedo, você trabalhar com a pessoa para você ensinar, no início é muito bacana. Ele chega, como diz meu sócio, ele costuma dizer assim, que vassoura nova varre muito bem no início, né? Aí depois ela vai perdendo aquele tato ali um pouquinho. Então a gente conversa, a gente incentiva o funcionário a estar nos ajudando, tenta conversar, entender qual que é o problema, o que a gente pode fazer, nós que estamos do lado de cá,
como contratantes, que a gente tenta organizar, ver o que a gente pode fazer para aquela pessoa estar fazendo aquele trabalho com seriedade, um trabalho que a gente sabe que é difícil, mas logo no início, quando você ensina que ele pega o jeito como ele faz e como ele trabalha, ele meio que vai desanimando, vai perdendo aquele ritmo que ele começou, sabe? E é que eu estava falando para os meninos mais cedo, o que a gente pode fazer? Como que a gente pode ajudar uma pessoa dessa, sabe? No início, tudo é lindo e maravilhoso, mas e depois, assim, que já está um certo tempo, como que você consegue entrar na mente dessa pessoa para poder ajudá-lo de alguma forma? Gratificando melhor, dando um salário melhor, prometendo alguma coisa que é benefício para ele, para ver se ele inspira e fala, poxa, essa empresa é diferenciada. O Robson, ele conversa comigo de um jeito diferenciado. Eu vou agarrar, sabe? Com unhas e dentes, como diz o velho ditado, e vou fazer um diferenciado nessa empresa hoje. Mas a maioria das vezes, nesses 10 anos, não acontece isso. Você treina, você explica, você faz o que você pode fazer para aquele funcionário e o trabalho não sai com excelência, infelizmente, depois de um certo tempo. Aí esse é um dos problemas que a gente temos assim, convivido ao longo desses 10 anos, sabe? E queria conversar com vocês. Não sei se deu para eu explicar e vocês conseguiram entender aí, mais ou menos, qual a forma ou se existe um método que eu possa conversar. O William até falou, deu umas explicações, umas ideias, eu conversei com ele, mas antes de eu falar o que o William disse, talvez de repente vocês podem me ajudar com isso. Entendi, Robson. Foi muito bacana a sua apresentação. E vamos trocando uma ideia aqui. Thiago, a Sueli, você pode ir apresentando aquilo que está dentro do nosso contexto para que a gente possa estar melhorando essa situação. O que eu fiquei pensando, esse primeiro módulo, né, que a gente fez no final de fevereiro, nós conversamos muito sobre a parte da comunicação, do aprendizado, mas dentro desse assunto específico aí que o Robson abordou, me veio à cabeça o aprendizado sobre a elaboração de metas, né? Quando a gente falou lá, que o William reforçou com a gente aquela metodologia SMART, né, é muito boa para a gente traçar os nossos objetivos, né? O SMART lá que tem que ser específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal, né? Para esse tipo de funcionário, a gente acaba não traçando tantos objetivos porque ele fica mais no operacional. Porém, quando o William ensinou para a gente sobre a criação das metas, ele abordou uma segunda ferramenta que eu entendi como uma ótima ferramenta para a gente alcançar as metas. Eu acho que essa segunda ferramenta, que é aquele CRIE-PE, ela ajudaria mais para você tentar olhar para esse perfil de funcionário e tentar olhar aonde que as coisas ficam relevantes para ele, né? Que o CRIE-PE, né, que seria a parte do contexto, né? Em que contexto está inserido o trabalho dessa pessoa dentro da empresa? Qual que é a importância dele dentro da empresa? Ele sabe disso? Ele entende o objetivo geral do seu negócio para ele se sentir parte, ele pertencer, ver que ele é uma engrenagem dentro do todo, né? A parte dos recursos. A sua empresa ela está oferecendo os recursos necessários, né? Eu estou só jogando as ideias, viu, Robson? Eu nem sei como é que funciona, é mais para a gente refletir. Então, a questão dos EPIs,
o recurso de horário de trabalho, as condições, a empresa fornece o meio de locomoção, ele tem lá um carro da empresa para ele ir, ele vai no carro dele, né? Isso pode ser que impacte na decisão. A parte do I, do indivíduo, né? Esse funcionário, qual que é a autonomia que ele tem dentro da rotina dele, de poder traçar a rota, de poder ele mesmo participar e falar, olha, eu acho que é o melhor jeito de eu fazer a instalação, eu aprendi a técnica, mas é dessa forma, é instalar esse primeiro ou não, ou se é tudo impositivo, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu acho que isso também pode influenciar. A parte da ecologia, né? Esse trabalho, a questão do horário, da rotina, do desgaste, como que isso vai impactar em outras áreas da vida dele, em relação à família dele, né? Às vezes até eu atribuo na parte ecológica, eu gosto muito dentro da minha empresa de fazer uma complementação de salário com o próprio Vale Alimentação. Porque na minha cabeça, o meu perfil de funcionário, eu trabalho com a construção, eu imagino, isso pode ser até um julgamento meu, às vezes, A crença. mas eu já imagino o funcionário entregando o cartão de alimentação na mão da esposa dele. E a esposa dele tem certeza que algum dinheiro do salário sobra para comprar comida para a família. Então, eu tento pensar nesse benefício do cartão alimentação como um benefício da ecologia. Que a hora que ele pensar em sair, às vezes na casa dele, alguém vai falar, não, peraí, o outro lá você ganha mais, mas não vem nada para cá. Né? Então, e a questão das abordagens, né? As abordagens são sempre positivas, né? As pessoas, quando vão conversar com os funcionários, ele ouve muito mais não pode fazer isso, não é assim que faz, não vai ali, não sei o quê, ou são abordagens mais positivas. Então, eu achei essa ferramenta fantástica. Eu, inclusive, fiz um treinamento com a minha empresa desse mês, conversei com meus colaboradores sobre a elaboração de metas e ensinei para eles que as metas só são alcançáveis se a gente fizer a aplicação do CRIPE, né? Porque, inclusive, esse último E, né, que é essa evolução, como é que está o acompanhamento desses objetivos, para saber se as metas parciais estão sendo cumpridas, ele é um fator muito relevante, né? E a própria questão que, às vezes, a gente tem que pensar no nosso julgamento nós, como empregadores, nós queremos que o funcionário fique 20 anos com a gente, né? Até a Sueli, lá na nossa primeira conversa, falou, esse é o sonho de qualquer empresário. Mas a gente tem que pensar, e o colaborador? Quais motivos nós estamos dando para ele ficar 20 anos? E será que ele tem interesse, quando ele entrar, ele entrou de instalador, ele quer ficar 20 anos instalando, né? Será que não dá para a gente criar um plano de carreira para ele, para poder reter e ele ajudar a formar novos instaladores? E os instaladores que entrarem, olharem ele e falar, nossa, ele entrou instalador e hoje ele é supervisor, ele virou gerente, ele fez um curso sobre comercial. Então, tudo isso eu acho que faz, mas eu concordo com você que é muito desafiador mesmo. Nós estamos falando de uma situação que, assim, ela é bem intrigante, né? E a gente tem que buscar formas e meios de fazer com que isso seja uma maneira mais fácil, entendível de aplicar e das pessoas saberem que um depende do outro, né? Tanto um que precisa do serviço, quanto o outro que tem que manter a empresa. Então, são situações bem... são parcerias, na verdade, né? São parcerias, que tem que ser uma relação ganha-ganha. E já só aproveitando aqui, só dando Opa, a internet dele cortou? Tá, aí, voltou, né? Voltou. Essa ferramenta que o Thiago falou aí, que é a formação que a gente utiliza na formação de metas e objetivo, é uma das ferramentas muito importantes que a gente utiliza dentro da PNL, tá? Que é o Smart CRIP.
que é uma sequência de informações dentro daquilo que a gente quer atingir. E isso facilita muito para que a gente possa atingir metas e objetivos. E agora, especificamente, não é só para metas e objetivos relevantes ao lado financeiro, mas para vários tipos de atuação você pode utilizar ela. Esse acho que é o bacana dessa ferramenta, é isso. Agora que o Thiago mesmo deu o exemplo de forma que ele está utilizando e que pode ser utilizado dentro desse contexto. Concordo, com certeza. Mais alguma informação importante aí que vocês queiram estar acrescentando, Sueli? Bom, eu acho que, como eu falei para vocês, Robson falou há 10 anos. Falhou. Sueli. O Robson está passando 10 anos por esse problema, é isso? E Thiago? Na verdade, tá me ouvindo, né, Sueli? Não, ou não tem problema com isso? Sueli, a sua... Tá cortando, Sueli? É. Tá ouvindo? Eu tô ouvindo. Ah, tá. Vocês não estão... Tá cortando. Ah. Agora melhorou. Fala aí que dá pra ouvir. Pode ir. Eu perguntei assim, que o Robson passando por isso já há 10 anos, né? Problemas funcionais. E o Thiago? Eu também, minha empresa faz 10 anos esse ano, inclusive. Eu tenho a minha empresa, eu tô com um desafio porque com o advento da pandemia, muitas pessoas foram procurar outros trabalhos, né? Então, cresceu muito outras alternativas, né? Uber, segurança. E aí, quando voltou, o mercado da construção muito aquecido e é muito desafiador formar, né? As pessoas... É muito difícil, porque o funcionário, ele entra na base ali como servente, como aprendiz, ele precisa só ter força de vontade. Mas esse, em particular, está bem desafiador de encontrar. Ah, certo. Bom, eu acredito a situação pode ser resolvida na contratação. Se tiver uma pessoa de recursos humanos, né? Seleção, buscar, porque tem mão de obra, mas se de repente o time está aí, realmente buscar essa mão de obra, é uma boa contratação para aquele cargo específico e mostrar todo o plano que a empresa de vocês tem, uma cultura muito paternalista nas empresas. A minha empresa sofreu muito com isso aí nas décadas de 80, 90, 2000. Eu acabei de ler o livro do Homem Mais Rico do Mundo, Elon Musk. Já li também, sim. Muito bom. Quem trabalha com ele lá é quem quer, não é quem não, é quem realmente faz o serviço e quem quer trabalhar com ele. Vocês viram que a dele, depois de 11 anos, pediu, tô precisando de aumento, assim, você não quer tirar o mês de férias? Pois você então, eu passei por... Eu tenho curso de auditora interna de ISO 9001, 14.000, planejamento estratégico da ESG, auditora interna de auditora de empresa, e a minha vida foi muito boa para trabalhar, principalmente com recursos humanos. E mesmo assim, eu sofria tudo isso aí que vocês estão sofrendo. Mas por quê? Eu, mãe, né, mãezona, no final das contas, isso não foi bom para mim. Foi muito bom para muita gente. Então, quer dizer, a funcionária que entrava, um dos perfis das pessoas que estavam na empresa era aquela, Robson e Thiago, que entrava e falava assim, olha, eu vou entrar na empresa, eu vou fazer esse trabalho, gosto desse trabalho e eu estou juntando dinheiro
quero meu FGTS, eu estou comprando uma casa, estou comprando uma moto, estou comprando um carro. Essa pessoa que tinha aquele desejo, vontade e que realmente aplicava o dinheiro dela na construção da família dela e que sabe a importância da empresa e do trabalho, da segurança que a empresa dava para essas pessoas ficaram 20, 30 anos e compraram casas e tiveram vida boa. E trabalhavam no lugar, como eu disse para vocês. Por isso que eu acho assim, a contratação é muito importante. Eu estou vendo assim que vocês oferecem tudo para os funcionários de vocês, mas não adianta oferecer se é um lugar errado ou se ele não está entendendo. Então, assim, hoje, quando eu saí do ramo de confecção em 2010 e eu optei em entrar no ramo de imobiliário, uma das situações foi porque não, eu quero trabalhar no ramo onde eu não tenho pessoas de que eu vou ser independente. E entrei no ramo imobiliário, eu sou prestadora de serviço, sou contratada para fazer desenvolvimento. É o meu serviço, né? Eu contrato pessoas para prestar serviço para mim, acabou o contrato, tchau. Tanto que esses 30 anos, realmente, bacana, maravilhoso. Era uma grande família, foi lindo, tinha, né? Mas hoje eu não sou mais tão matriarca. Seria meio. É isso. Maravilha. Então, aí a gente acabou de ver aqui que a gente tem situações e situações, né? Cada um aqui expôs o seu entendimento, os seus aprendizados, e a gente vai vendo que isso é muito desafiador, porque na busca de fazer com que as coisas aconteçam, a gente tem que fazer justamente isso. Conversar com pessoas, entender o que elas estão falando, e dentro disso a gente fazer vamos entender assim, como se fosse um resumo, e disso a gente conseguir tirar, estratificar o que é importante e o que é relevante, para que a gente possa, de uma maneira construtiva, fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão conosco, elas possam ter um entendimento e possam utilizar aquilo que nós, como entendedores disso, possamos passar para elas. Uhum. Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio aqui, de utilizar essas ferramentas. Tá? Igual o Thiago colocou a situação de uma ferramenta, e aqui dentro disso aqui, a gente pode até já, voltando lá para o conteúdo nosso que nós aprendemos, no primeiro módulo, que são os 3 As. Eu não sei se vocês lembram, que era o aprender, o aplicar e o ajustar. Isso é justamente isso. Essa é uma das formas que a gente tem para fazer isso já ir acontecendo dentro do nosso aprendizado, daquilo que foi colocado para nós. Porque dentro do que vai sendo colocado, a gente vai estratificando e vai fazendo com que isso aconteça. Perfeito, Geraldo. Perfeito. É isso. Porque assim, pode falar, Robson. Não, eu só concordando, é isso mesmo. De fato, é isso. Na fala do Thiago, eu no meu caso, às vezes eu tento me colocar no lugar dessa pessoa, sabe? Para ver como que eu me sentiria. Se de que eu estou recebendo do Robson, por que eu não faço? Qual que é o motivo? Tem alguma coisa que eu tenho que aprender? Eu acho que é isso, é o que nós estamos falando aqui agora. Com esse aprendizado, né? Eu entrei aí, vocês sabem, tem um mês, né? Um mês e pouco. E eu quero aprender cada vez mais e saber como usar mais as ferramentas do PNL para eu tentar colocar isso dentro da minha empresa para ver se a bola corre redondinha, né? Para ela não correr meia quadrada. Esse é meu trabalho, essa é minha função, é meu desafio nesses 8 meses. Porque assim, a gente tem as informações e tudo isso corre no sentido de que quando a gente quer alguma coisa, ou a gente está aqui nessa live, a gente oferece, mas a gente quer alguma coisa em troca. E dessa forma, as pessoas também que estão nesse contexto que a gente está conversando aqui, também elas estão na busca de alguma coisa. Elas não estão ali só por estar, mas elas estão porque elas querem chegar em algum lugar, de alguma forma, elas querem fazer com que isso aconteça.
E na maioria das vezes, às vezes elas nem sabem exatamente o que querem e como vão fazer com que isso aconteça. E a gente pode fazer com que isso seja melhor. A gente pode fazer, através dessas ferramentas, do nosso entendimento, que elas consigam também fazer, que elas tenham resultados positivos dentro daquilo que elas estão buscando. Porque todo mundo quer alguma coisa. A gente está aqui porque a gente quer alguma coisa. As pessoas também querem buscar alguma coisa. Esse é uma forma de fazer com que se tenha resultados. E resultados a gente busca. Mas de que maneira que a gente vai fazer com que esses resultados sejam alcançados? Exatamente. Hoje o William postou algumas mensagens lá no grupo, vocês devem ter visto. Eu estou até com um aberto aqui, que é exatamente o que você está falando, Geraldo. Fala assim, quando você se esforça e o seu cérebro não consegue encontrar uma recompensa, ele inicia um processo de desmotivação. Engraçado, né? E é verdade. Se for pensar tudo que a gente vai fazer de diferente, né? O nosso cérebro já pensa que ele vai ter que esforçar e aí ele resiste. E a gente tende a fazer as mesmas coisas e, consequentemente, ter os mesmos resultados. Isso aí é uma forma do básico, né? Do mais simples, né? Eu já faço assim, por que eu vou fazer diferente? Vou gastar energia, já o próprio cérebro da gente já vai falar, ó, não, fica quieto aí, porque você tá de boa aí, por que você vai caçar sarna para coçar? Fica quietinho e deixar a coisa andar, amanhã a gente vê o que faz. Depende muito, porque tem gente que, vencedores, por natureza, eles destravam, pessoas que vencem elas têm de novos desafios, não é isso? Dá aquela adrenalina. Na verdade, eles não se acomodam, não querem se acomodar, eles estão sempre buscando e fazendo e acontecendo, fazendo poeira, né? Como se é tudo questão, eu vejo nesse nosso. Então, é questão, por exemplo, o Geraldo está aqui hoje, mediador, né? Ele é um tipo, ele é tranquilo, ele é um mediador. Então, é mais ou menos, cada um tem seu estilo, tem seu jeito. Agora, se meu jeito de estar, se eu sinto que estava ruim, ou está bom, ou não é, tem que uma coisa que eu busco melhorar, que vai melhorar a minha empresa, que pessoas e tal. Mas assim, e determinado cenário que se trata e que sempre carregando a empresa, dá tudo ele nada. Não responde, é só gasto, dor de cabeça. Então, por isso que eu volto a dizer, lá na contratação é que já elimina 50% disso aí. Né? Eu acho que passa muito por buscar, às vezes, o perfil, né? A competência a gente ensina. O perfil, ele já vem, às vezes, anterior né, das experiências da pessoa, da criação. Então, é bom a gente buscar os perfis certos, né, para colocar nas funções. Mas eu acho, Robson, pensar muito nisso, assim, na questão infelizmente, tem que encarar como temporal mesmo. E até pensar a empresa torcer para que essa pessoa cresça. Né? Então, eu converso muito com os meus funcionários sobre isso. Na minha empresa, não existe aumento de salário, existe promoção. E eu falo para os meus colaboradores que eu quero que eles fiquem tão bons que se o mercado for levar eles e for melhor para eles, eu vou ficar feliz por eles. Né? Então, é claro que eu vou tentar reter, se eu conseguir cobrir uma proposta, né, eu vou cobrir, mas se não, eu vou formar outra pessoa. Então, eu já tive um dissabor no meu negócio de passar alguns projetos não deram certo, não saíram, e eu tive que desmontar parte da minha empresa e perder talentos, né? Pessoas que já estavam treinadas, estavam engajadas, motivadas. E, graças a Deus, hoje,
eu vejo que todos eles conseguiram se recolocar, todos eles estão bem nos lugares que eles estão trabalhando, e eu pude fazer parte disso, né? Ajudar a torná-los bom profissional. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito nessa questão. O funcionário vai entrar, mas muitas vezes para ele já é um trampolim. Então, que a gente possa aproveitar o tempo em que ele estiver lá e fazer o possível para que ele goste e tenha oportunidade de gerar mais riqueza para as nossas empresas, né? Outra coisa que eu falo muito para os meus funcionários é que eu não pago o salário de ninguém. Quem paga é ele. É ele que tem que produzir e se pagar, né? Então, você faz uma conta, né? Então, para justificar você ter um instalador, ele tem que fazer lá X placas por dia, por semana, por mês que seja, porque senão não vai justificar o tanto que você paga. Então, é importante que ele saiba disso e, de repente, às vezes, até dentro dos instaladores, eu não sei se tem alguma política de produtividade, o que instala mais ganha, às vezes, um pouco mais do que o outro, mas, enfim, para a pessoa não desmotivar também, né? Eu costumo dizer que quando a gente não trabalha, às vezes, pensando nessa questão, as pessoas vão sempre, os profissionais que fazem a mesma função vão nivelar por baixo. Todos vão fazer o que faz menos, né? Não vai pensar assim, não, o cara está fazendo mais e aí eu vou fazer mais, né? Ele só vai querer fazer mais se o que estiver fazendo mais estiver ganhando mais, que aí justifica na cabeça dele. Senão ele pensa, ué, eu faço mais, o outro faz menos e ganha menos tanto, então eu vou fazer menos, né? Isso eu acho que no esforço do cérebro, né, ele vai pensar mais nesse sentido. Maravilha. Ter bastante insights aí com vocês falando. Já pensei, estou anotando aqui algumas coisas. É bacana, é legal essa troca de informação. Muito bacana. E assim, o que a gente pode pegar aqui dentro do que a gente está conversando, o contexto, é que o nosso cérebro ele é plástico, né? Então, aprendizados a gente pode ter a todo momento e que ele vai se adaptar, tá? Situações que a gente não tem, a gente pode pegar e começar a fazer, que daqui a pouco a gente já começa a entender que aquilo já é natural, tá? Então, a gente começa a fazer uma coisa que a gente não fazia, daqui a pouco aquilo passa a ser natural. E isso requer só um pouco de atuação, que a gente comece a fazer coisas novas, a fazer coisas diferentes, para que a gente possa estar buscando esses crescimentos, esses aprendizados de uma forma mais tranquila. E aí aqui também a gente pode utilizar dentro desses aprendizados aqui aquele nosso que nós vimos lá naquela ferramenta, os ciclos de aprendizagem, que está dentro desse contexto, tá? Que também é uma forma de a gente colocar em prática algumas coisas. Eu acho que isso também é muito bacana. Se alguém quiser falar sobre o ciclo aí, a gente pode fazer um complemento sobre isso daí. O William está falando alguma coisa aqui, mas exatamente sobre o que nós estamos falando, William. É justamente isso aqui. É o que ele dentro desse contexto aqui, o que ele está colocando aqui é para a gente estar fazendo alguma coisa prática dentro dessa situação sua, Robson. Tá. A gente pegar alguma coisa aqui e colocar em prática, tá? Dentro dessa situação que você apresentou. Porque assim, eu acho que, na verdade, indiferente, acho que no Thiago, comigo, com a Sueli ou em qualquer outro lugar, sempre vai ter alguma coisa parecida. Não na mesma função que você faz aí, mas em funções diferentes, mas a gente sempre vai ter essas situações que apresentam que essas dificuldades, né? Então, eu acho que isso é muito importante aqui, a gente pegar e fazer alguma coisa prática para que a gente possa estar implementando a nossa conversa aqui, o nosso estudo. Ué, Robson, ganhou a mentoria do William aí de graça? É um pouco, né, da teoria e jogar na prática, né, de verdade. Quantas horas que ele vai fazer o trabalho? Já pensou? Vou conversar com ele no privado depois. Deixa Você poderia tentar traçar algumas das estratégias aí, dos conceitos que nós conversamos, né, e mais algumas coisas que virão desse próximo módulo do final de semana, e aí, às vezes, traçar
uma estratégia em cima disso, e aí depois a gente pode até marcar uma outra live para você poder falar como que foi a aplicação, a experiência, se surtiu resultado, se não surtiu, porque a gente consegue, inclusive, aplicar o que o Geraldo falou bem dos 3 As, né? Nós aprendemos, você aplica e depois ajusta, né? E aí a gente está aqui para poder tentar contribuir. Como eu falei para vocês, eu já estou tentando aplicar as coisas, as ferramentas na minha empresa, né? E eu tenho também alguns pontos para próximas lives, para vocês poderem me ajudar. E é isso aí, é fantástico a gente poder trocar ideia, a nossa cabeça vai ouvindo os outros falando, ouvindo às vezes até a gente falando, a gente vai acho que trabalhando essa plasticidade, né, do nosso cérebro e aceitando melhor os conceitos. Né? O que o William está colocando aqui agora, que é para a gente juntar o grupo e fazer alguma coisa prática direto lá na empresa do Robson. Ele está jogando. Tá? Se ele permitir, dentro dessa situação que ele apresentou, se ele permitir a gente criar alguma coisa e a gente fazer alguma coisa prática direto lá. Depois de dando certo lá, a gente já cria até uma consultoria, né, Robson? Já extrapola para o mercado todo. Aí é bem, né? Vamos montar uma empresa de recrutamento de instalador de outdoor. Quem sabe, né? Até já uma das nossas tarefas do nosso curso. Vamos monetizar com o PNL. Lá no final do curso, nós não temos que apresentar alguma coisa do grupo? Quem sabe já não pode ser alguma coisa nesse sentido aqui. E eu vou falar mais, não é só minha empresa, viu? Eu tenho conversado com vários outros empresários, donos do mesmo segmento igual o meu, e tenho passado por isso também, viu? Não, isso é realidade em todos os segmentos. Dentro do segmento de gráfico aqui, que eu faço parte do sindicato, o pessoal é sempre assim, a dificuldade, tem a dificuldade da mão de obra, tem a dificuldade da contratação, tem a dificuldade nisso, a dificuldade naquilo outro. Então, assim, ela eu não diria generalizado, porque aqui já é não pode ser uma generalização, mas é uma coisa que acontece, que está acontecendo bastante. Então, a gente pode fazer alguma coisa dentro disso aí, usando a PNL, o que a gente está aprendendo. Exatamente, colocar as ferramentas em práticas, né? Usá-las, né? Isso, justamente. Mais alguma coisa? Vocês... Aceito o desafio do William, né? Vamos não só aplicar isso no negócio do Robson, mas vamos aplicar nos nossos negócios também, que a gente faz a gente vai visitando as empresas de cada um, entendendo a realidade e ver o que esse tanto de aprendizado que a gente está tendo com esse curso, né, do William, a gente poder aplicar e, de fato, melhorar os nossos negócios e a vida de quem está ao nosso redor, né, dos nossos colaboradores. Com certeza, com certeza. Tá certo, pessoal? Certinho. Querem acrescentar mais alguma situação, alguma coisa? Agradecer a oportunidade de estar aqui. Estou aprendendo muito. Está sendo um momento muito importante. Muitas mudanças. E estar aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte, Robson. Você vai pensar aí em alguma coisa que você viu e depois a gente vai juntar esse grupo nosso, a gente vai fazer alguma coisa para a gente colocar em prática direto lá na sua empresa e depois a gente replicar isso nas demais, tá? No nosso grupo. Beleza? E aí depois a gente vai ter mais outras oportunidades de fazer live, a gente vai apresentar isso aqui de novo, o que a gente está fazendo, de que forma que a gente está fazendo isso aqui. Bacana? Com certeza. Com certeza. Vou dar muito trabalho para vocês esses 8 meses. Aproveita. Tranquilo, então. Os 8 meses não vai ser nada. Graça. Oi? Aproveita enquanto é de graça. Não, calma aí. Vamos já cobrar do Robson, a gente vai monetizar. Vou colocar uma propagandinha lá no outdoor. É isso aí, pode deixar. Vou postar alguma coisa lá, logo para mim. Tá certo. Eu também queria agradecer aqui, como a Sueli agradeceu. Primeiro a Deus, segundo minha mulher, né? Porque ela já fez, né? Esse mesmo processo há um tempo atrás, ano passado. Não, já tem um tempo, eu não lembro qual. E ela conversou com muitos
você precisa, você vai gostar, você vai ver coisas diferentes, você vai mudar o jeito de ser.